Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu me chamo Amanda Reis e faço parte da equipe do Programa de Comunicação Social do PCS-CIT, desenvolvido pela Draxus Consultoria e Gestão Ambiental. Este programa é desenvolvido no âmbito do licenciamento ambiental, enquanto uma medida de mitigação e compensação para a operação da linha de transmissão, sob responsabilidade da Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S.A. Como você pode observar no mapa, a linha de transmissão da CIT possui aproximadamente 366 quilômetros de extensão e passa por 16 municípios, 12 no estado do Piauí e 4 no estado do Ceará. Além disso, conta com uma subestação em Bom Princípio do Piauí e há uma outra linha de transmissão localizada no município de Acaraú, com 1,75 quilômetros de extensão. O Programa de Comunicação Social da CIT tem como objetivo prioritário a construção cooperativa, democrática e contínua de ambientes educomunicativos fundamentados no diálogo e no desenvolvimento de canais de escuta entre o empreendedor e suas partes interessadas. Para saber mais sobre as atividades desenvolvidas pelo programa, fale conosco através dos contatos presentes aqui na sua tela. Caso tenha alguma dúvida sobre o empreendimento, você pode falar diretamente com a CIT através do seu canal de ouvidoria. Agora que você já conhece o PCS-CIT, gostaria de te convidar a assistir a fala da Alessandra Passini, abordando questões relacionadas ao Sistema Integrado Nacional e sobre as linhas de transmissão. Olá, meu nome é Alessandra Passini, eu sou física espacial e eu vim aqui hoje responder algumas perguntas dos alunos do projeto Ciência na Escola sobre linhas de transmissão. Pois é, eu recebi várias perguntas aqui dos alunos em relação às linhas de transmissão, mas eu juntei todas as perguntas e tentei concentrar tudo em 3 grandes questões, que são as questões que eu vou abordar aqui, tá bom? Nesse vídeo. Como que, uma vez gerada a energia, como que eu vou fazer essa energia disponível para o consumidor? E é aí que entra a linha de transmissão, então. A linha de transmissão, para que a gente transmita isso de forma eficiente, sem muita perda, de forma segura, né, sem muito aquecimento, sem muitos riscos. Então, o que eles fazem? Eles passam essa energia gerada por uma subestação, inicialmente, e essa subestação, ela eleva a tensão ao mesmo tempo que ela diminui a corrente. Então, é assim que essa energia vai ser transportada, porque dessa maneira é mais eficiente e mais segura. Pois bem, e aí na linha de transmissão, se essas linhas não forem muito maiores do que 100 km, por exemplo, você simplesmente precisa ali de um resistor e de um indutor, né? Então você tem esses elementos na linha de transmissão. Se essa linha for muito longa, aí você vai ter que começar a colocar um capacitor e até reator ali na linha para que essa tensão permaneça sendo reelevada no meio do caminho, para que isso não se perca, né, de forma muito dramática entre uma ponta e outra da linha. Essa linha de transmissão, ela está desenhada, né, para aguentar essa tensão específica e correntes baixas, na verdade. Então, por exemplo, se você tem uma descarga elétrica, né, um raio que cai exatamente na linha e acaba gerando uma corrente, um pico de corrente na linha, isso pode de fato sobrecarregar os transformadores lá no final da linha, isso pode de fato promover danos físicos na linha, e isso sim pode promover sim um blackout ali ou uma queda de energia naquela região. Então por isso que as linhas de transmissão, elas são aterradas, né? Existe toda uma preocupação em fazer a redução da interferência do campo elétrico gerado por uma linha na outra. Por quê? Porque eles querem evitar ao máximo a indução de corrente extra por essa linha de transmissão, porque justamente o sistema ele está desenhado até certo ponto ali, resistir até aquela limite de corrente, né? Então, se você aumenta a corrente, mesmo que você não mexa tanto na tensão, você vai promover um dano, uma queda de energia. Pois bem, o que acontece no Brasil? A gente tem um sistema integrado nacional que se chama SIM, né? E que ele faz essa interligação dos geradores de energia, que são as usinas, as diferentes formas. Então, liga Itaipu com Angra, com as outras formas eólicas, com outras pequenas hidrelétricas, né, que a gente tem pelo país, e liga todas essas fontes de energia numa rede central
e distribui isso pelo país. A nossa malha do Sistema Interligado Nacional, do SIM, a gente tem mais de 170 mil quilômetros de linhas de transmissão, levando essa energia para os 4 cantos do país. Bem, aí a gente vai para a segunda pergunta. Se eu moro próximo dessa linha de transmissão, quais são os riscos, né, que essa linha de transmissão traz para a minha vida? Pois bem, o que acontece normalmente, quando a empresa coloca uma linha de transmissão de alta tensão, agora a gente já sabe por que então é chamada de linha de transmissão de alta tensão, é porque a tensão foi elevada e a gente está falando ali de kilovolts, né, e voltagem é a tensão, e a gente elevou mesmo essa tensão e depois ela vai ser abaixada novamente antes de chegar para o consumidor. Então tem uma subestação no início, logo que sai da usina, e depois ela vai ter uma subestação antes de chegar na casa da gente, né, na distribuição que vai para as casas. Por quê? Porque a gente não usa aqui na nossa tomada a voltagem tão alta, né? Então a pergunta dos alunos era: quais seriam os riscos então de estar próximo a uma linha de transmissão de alta tensão, ou de morar próximo a ela, né? O que acontece é que a gente sempre tem que lembrar, no momento que a gente tem ali a alta tensão da rede, né, você vai ter correntes e tal, mesmo que seja baixa, você vai ter a existência de campos elétricos e campos magnéticos ali gerados pela passagem daquela corrente e pela existência daquela tensão. Então, o que acontece? Se sua cerca metálica está próxima a uma linha de transmissão de alta tensão, né, e ela pode sim induzir ali, energizar aquele arame, né? Então ela pode de fato criar ali, no momento que você encosta, você descarregue essa eletrostática que foi gerada ali e você acabe tomando um choque, sim. Por isso é indicado que, se você construir uma cerquinha ali, né, de arame próximo a uma linha de transmissão de alta tensão, você coloque isolantes, né, isole esse arame de alguma maneira, né, então tem material para isso e os mecanismos para você fazer, e as recomendações são dadas pelas próprias empresas, e você também aterre essa sua cerquinha, né. Existem alguns estudos que avaliam o efeito possível desses campos associados às linhas de transmissão na saúde, por exemplo, mas não há nenhum consenso na literatura e na ciência de que realmente faça algum dano, cause câncer e todas essas coisas que a gente escuta. Não existe ainda nenhum consenso em relação a isso, né? Ou seja, os estudos, mesmo que exista um ou outro estudo mostrando alguma correlação, eles não foram sólidos o suficientes para estabelecer um consenso e todo mundo concordar com esse conhecimento. Então, não se sabe bem ainda quais são os efeitos, e isso é um estudo em andamento, né? Porém, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece quais são os limites saudáveis, né, que não colocariam nenhum risco à saúde do ser humano na exposição de campos elétricos e campos magnéticos. Existe uma intensidade limite de campo magnético e campo elétrico que a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente não se exponha. E é seguindo essa orientação que existe em torno da linha de transmissão uma faixa que eles chamam de faixa de servidão. Também é legal lembrar que esses campos elétricos e magnéticos, eles caem com o quadrado da distância. Então, quanto mais distante você tá, esse campo tá super mais fraco. Então, se você estiver fora da faixa de servidão, que é normalmente onde as construções são permitidas, né, e tudo, então você tá tranquilo, você não precisa se preocupar. Porque, de fato, mesmo que você more e consiga ver uma linha de transmissão, o campo elétrico e magnético que essa linha está gerando até na sua casa é muito inferior aos campos elétricos e magnéticos que a gente está submetido o tempo inteiro, simplesmente porque a gente tem eletroeletrônico na nossa casa. Então isso não tem problema, né? Isso ele não está subindo o nível normal de exposição que você tem. Então não precisa ter medo disso. Então isso me leva para a última pergunta, então, que seria: o que significa aquele ruído que a gente escuta quando a gente está perto da linha de transmissão, né? E isso é prejudicial? Então, de fato, assim, não existe nenhum, de novo, estudo que mostre que você ficar exposto a esse ruído constante, isso vai te causar, de fato, um problema de saúde, mas é realmente irritante, né? E é uma poluição sonora, sim. E por que isso acontece, né? Isso acontece pelo efeito que a gente chama de efeito corona, que na verdade é o mesmo efeito que causa as nossas radiointerferências próximos à linha de transmissão, né? Tanto no AM quanto no FM, nas frequências AM ou FM. Por quê? Porque as linhas de transmissão,
como você vai ter esses campos elétricos aí grandes, né, próximos da linha, e às vezes pela questão da geometria da linha, ou por uma questão ali, tem algum elemento da linha que gera uma geometria diferente ali perto, isso faz com que o campo elétrico ele fique com uma geometria diferente em algum ponto, e aí por questões meteorológicas, você acaba promovendo a descarga eletrostática da linha naquela região. Então quando está muito seco, quando você tem muitos particulados no ar, muita poeira, uma nuvem de poeira, você teve uma tempestade de areia, alguma coisa desse tipo, você aumenta e você facilita que isso descarregue. Então você fica com esse barulhinho que na verdade é o barulhinho por conta desses movimentos elétricos, que são essas descargas elétricas que estão acontecendo ali nessas regiões mesmo, próximos à linha de transmissão. Isso pode ser diminuído sim. Então quando o barulho está muito intenso, em geral, as próprias empresas das linhas de transmissão, elas vão promover uma manutenção ali e reduzir esse ruído, né? Esse ruído não é evitável completamente, porque isso realmente depende das questões meteorológicas, né, e da deterioração dos próprios elementos da rede, mas com uma boa manutenção, isso é muito minimizado, né? E isso de fato não promove, é só um incômodo mesmo, né? Por isso que a gente tem que ficar fora e o mais distante possível, né, das linhas de transmissão, pelo simples fato que a gente não quer ficar exposto a esses barulhos e essas interferências no nosso dia a dia, né? Mas não tem perigo nenhum. Pois bem, então espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre as linhas de transmissão, que vocês não tenham medo do desconhecido, né? A ciência tá aí para ajudar a gente a entender a natureza em torno da gente, né? A gente não precisa temer nada do que a gente desconhece, a gente só precisa entender. Então a ciência tá aí para ajudar. Então estudem, entendam que a física está ligada no seu dia a dia sim, e que tudo isso que a gente está vivendo e que a gente usufrui hoje, às vezes a gente não dá muito valor, né? Liga a luz aqui, desliga a luz ali, mas a gente é muito dependente dessa energia elétrica e para isso teve muita gente que pensar aí nesses efeitos todos da relação do campo magnético, campo elétrico, como que transmite, os engenheiros todos desenvolvendo essas linhas, essas estruturas tão gigantes para transportar essa energia da usina até você. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se tiver mais dúvidas, busquem os livros, busquem os professores, nunca deixem de aprender e nunca deixem de ser curiosos, tá bom? Tchau!